Salve, salve, criaturas! Tudo bom? Bem-vindos ao Dr. Wood. Meu nome é Calil Neto e esse é o nosso primeiro podcast, cara. Na verdade, aqui a ideia é falar um pouco sobre concepção estrutural, arquitetura e também chamar alguns técnicos para falar sobre obras, né? Na verdade, obras de alto padrão e até mesmo, eventualmente, abordar um pouco sobre o uso da madeira, né? E sua concepção, tá? Eu sou engenheiro industrial madeireiro, sou mestre em engenharia de materiais, doutorado em engenharia civil e estamos aqui com o grande arquiteto aqui, por sinal, muito amigo meu, Felipe Caboclo. Felipe, bem-vindo. Obrigado, Calil. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz aí da oportunidade. É meu primeiro podcast também. Então, vamos junto aqui. Vamos ver se vai sair alguma coisa aqui. Vamos. Felipe, minha primeira pergunta, cara. Eu quero saber da onde você vem, como você conseguiu chegar onde você tá e pra onde você vai. Então, legal, cara. Pra onde eu vou, não sei, né? Espero que seja longe. Mas vamos lá, assim, acho que é interessante falar que é um pouco diferente, acho, da maioria dos escritórios, né? Até de um porte médio acima. Eu venho do interior, sou de uma cidade pequena ali de Cerquilho, que é próxima de Sorocaba. E, pô... gosta de churrasco. Gosto de churrasco. Gosto de churrasco. Então, eu tenho uma característica, assim, interiorana muito forte, né? Eu sou do interior, sou caipira, gosto das coisas, né, de como são tratadas lá, assim, das coisas simples, verdadeiras, e de uma conversa, assim, olho no olho, né, amizade mesmo, acho que a gente constrói com tempo ali e conversando, né, olhando no olho, tendo bons momentos juntos. Então, assim, eu não tenho ninguém na família como arquiteto, mas eu sempre quis ser arquiteto, assim, sempre... Da onde saiu isso, cara? Então, minha família toda é muito ligada a material de construção, assim, a varejo, né, lojas de material de construção. Então, meu pai sempre teve, e assim, meu pai sempre quis, né, ou teve traçado que eu, meu irmão, os filhos iam seguir com a loja dele. Então, assim, desde muito cedo ele queria que a gente trabalhasse lá e tal. E aí ele abriu uma madeireira em Cerquilho pra gente cuidar, assim. Então, eu e meu irmão, a gente ficou trabalhando lá nessa madeireira muito tempo, assim. Então, bem moleque, né? Eram outros tempos, mas a gente ficou lá, eu fiquei até entrar na faculdade. Mas também, como eu queria seguir o que meu pai tinha criado, eu fui fazer administração de empresas em Piracicaba, que era próximo, tal, eu não queria morar fora, né, mesmo gostando da arquitetura, eu fiz administração, cara, mas ali lá pro terceiro ano eu já estava querendo parar, tal, e fazer arquitetura. Eu tive alguns contatos com pessoas que estavam entrando em arquitetura, assim, aquilo foi mexendo muito comigo. Até que um dia um amigo meu, assim, da minha sala, ele falou, cara, entrei numa outra faculdade. Então, como assim, você vai largar essa? Eu falei, não, vou fazer as duas. Eu vou de manhã num curso e à noite eu venho pra cá. Eu falei, cara, tá aí uma ideia, né? Aí eu falei, eu vou primeiro fazer o vestibular, sem falar nada pra ninguém, pra não falar pros meus pais. Tinha muito medo que meu pai não gostasse da ideia. Mas enquanto isso você tocava também o negócio do seu pai? Eu ia durante o dia, né? Ficava lá durante o dia em Cerquilho, na madeireira, e à noite eu ia pra faculdade. E aí voltava. Aí me inscrevi no vestibular, passei, aí fui falar para meus pais. Aí eles gostaram, assim, levaram uma boa, né? Me incentivaram. Aí eu parei de trabalhar lá e fui morar em Campinas. Eu fiz a PUC em Campinas, mas o duro que era integral. Então eu ficava o dia todo, né, na faculdade em Campinas, à noite eu ia para Piracicaba. Então eu fiquei um ano, né, 1 ano e meio, mais ou menos, fazendo isso. Assim, eu ficava durante o dia fazendo arquitetura, à noite eu ia finalizar lá, administração de empresas, porque eu não queria abandonar no último ano. Sim. Eu me formei em administração. Me formei mais para saber que não é isso que eu queria fazer. Mas você usa um pouco, certeza. Você tem que usar um pouco. Não, eu acho que sempre ajuda, né? São cursos que ajudam muito no dia a dia de uma forma indireta, assim. Acho que você não está
diretamente usando o que aprendeu, tal, os princípios ali aplicados na empresa, porque geralmente são cases assim, de grandes corporações, tal, que não se aplica em pequenos negócios. Pelo menos no meu caso foi assim. Mas indiretamente você tem todo um raciocínio de organização, né, raciocínio organizacional, que te ajuda a praticar o empreendedorismo, né? Então isso me ajudou bastante, né? Mas eu queria muito fazer arquitetura, entrei lá, fui fazendo, gostei muito, me encontrei muito no curso, coisa que não acontecia antes. Isso é legal, já. E assim, no último ano, no quarto ano, eu consegui uma bolsa, fui para Milão, fiz um ano lá, voltei e finalizei aqui no Brasil. Então, assim, estudei muito, né? Fiz muito, eu até depois que eu me formei em arquitetura, não fiz mais nada, não fiz nenhum outro especialização, curso, nem nada. Não queria nem saber, porque eu fiz 4 de administração, 5 de arquitetura aqui e 1 na Itália. Então fiz 10 anos de faculdade. Mais ou menos o que eu fiz também. Muita coisa. Mas assim, aí eu me formei, abri um escritório com uma amiga que estudava comigo, com uma sócia, ela fazia interiores, eu fazia arquitetura. Em Itu, por Itu, né? Ser próximo ali, ela era de Itu. Mas por Itu ser o berço ali, eu acho, dos condomínios fechados, os grandes condomínios fechados, né? Principalmente Terra de São José. Eles têm uma tradição nisso, assim, acho que foi o primeiro, foi o que lançou isso. E antes desses que são muito conhecidos hoje, era o único que existia. Assim, eles têm mais de 50 anos e já era, acho que quando foi lançado, sei lá, acho que era maior do que a cidade de Itu. Mas eu não entendi, como é que você foi parar em Itu, cara? Então, essa minha sócia, né, ela estudava comigo, se formou um pouco antes na PUC, porque eu fui viajar, né? Eu fui pra Itália, então ela se formou um ano antes. E ela tava abrindo um escritório em Itu, porque ela era de Itu. Entendi. Aí, assim, a gente sempre teve muita amizade e tal, conversamos, pareceu uma boa ideia. Eu tava fazendo estágio em Campinas mesmo, no escritório de um outro amigo, porque eu adorava. Mas assim, eu sempre quis ter o meu negócio e ficava mais próximo também da minha família, que eu queria construir um pouco trabalhando com eles ali, né? Usando um pouco mais dos recursos deles. Meu irmão até hoje tem a madeireira, né? Meu pai legal. Até hoje tem loja de material de construção, então eu queria estar mais próximo para fazer alguma coisa juntos. Aí a gente abriu em Itu, né? Ela fazia mais interiores e eu mais arquitetura, né? A gente dava um pouco de palpite um trabalho um do outro, mas era basicamente essa separação e o foco eram essas casas de alto padrão, né? Essas casas grandes, que acontecia muito nessa época no Terra de São José, e foi quando iniciou assim a abrirem outros condomínios, né? Quando surgiu a Baronesa e o Fazenda Boa Vista, que eu acho que isso mudou muito o mercado também, o que era, né, uma ideia muito boa, mas muito restrita, né, muito embrionária, ali que tinha dado certo em um case muito forte, mas era muito solitário ali. Sim. De repente se pulverizou, abriu vários e deu muito certo, né, uma coisa que nem todo mundo acreditava, né, que tinha mercado para tudo isso. Sim, mas funcionou super bem. Legal, bicho. E em termos de referências, Felipe, qual foi a sua referência? Uma vez que você teve a oportunidade de trabalhar fora, né? Teve sempre a oportunidade de ver coisas diferentes, né? Como foi suas referências? Qual é a sua principal referência hoje? Eu sei que referência é uma coisa que a gente sempre tem, né? Para criar e tudo mais. Qual que é a sua principal referência em termos de arquitetura para você? Então, eu tive muito as minhas fases, né? Tive fases muito diferentes desde a faculdade. E a gente vai gostando, vai descobrindo coisas ali e se apaixonando por formas diferentes de se projetar. Mas, assim, uma grande influência que até trabalha muito bem com madeira, com estrutura. Acho um cara muito versátil, assim. É o Renzo Piano, né, italiano, que eu fui, até quando eu cheguei na Itália, em Milão, para fazer o curso, a gente fez uma primeira viagem e foi para Gênova, e lá tinha uma exposição de maquetes do escritório dele.
E os italianos são muito bons de maquete, assim, é impressionante, cara. As maquetes que eles fazem na faculdade. Sabe que eu estudei assim, na Itália, né? Cara, eu fiz meu doutorado na Itália. Que legal. Não, é impressionante a qualidade. E eles fazem muito com madeirinha mesmo, né? Sim. Cara, ele tem... E o raciocínio dele, que eu acho que eu gosto muito, porque eu tenho um raciocínio muito parecido. Eu não tenho um raciocínio, assim, de modelagem. Então, eu não modelo. Para mim, assim, você conceber uma estrutura, né, você pode trabalhar meio com uma modelagem, como se fosse em barro, você criando algo, né, em massinha, e fazendo uma forma, como uma escultura. Eu não tenho muito isso, assim. Eu acho que ele também não. Isso que me atraiu muito. Eu tenho muito um pensamento ali de Lego, de encaixar peças, das peças irem se equilibrando uma sobre a outra, tal. E ele trabalha muito dessa forma. Então ele tem assim projetos de madeira, de concreto, metálica, de estruturas mistas, de tudo junto. E são fantásticas, muito diferentes uma das outras, mas tudo vem desse raciocínio ali de encaixe, de uma estrutura mais mecânica, né? De braços, balanços e apoios, né? Que eu gosto muito, assim. Então, eu tive até a minha fase mais de gostar muito, assim, de descoberta, tipo do Tadawando, coisas mais sublimes. Mas eu acho que tudo que vem do concreto, ele é mais modelado, né? O concreto, você projeta, né, porque você pensa a forma dela pronta, né, de algo pronto, mas você tem que projetar a forma, né? Você projeta o negativo daquilo para você encher com uma massa e aquilo ficar pronto. É muito diferente o raciocínio construtivo de você encaixando coisas e pendurando uma na outra, tal. Que tem, eu acho que a estrutura metálica e a estrutura de madeira. Nesse ponto eu até ia, já que a gente tá falando nesse ponto, né? Então, em termos de concepção, Felipe, que acho que é uma das principais coisas que eu gostaria aqui de propor junto ao podcast, é como você concepciona, como você... Eu sei que você descreveu um pouco, mas como você concepciona em termos junto a um cliente, junto a um terreno, como você visualiza isso, como você escolhe o material. Entendemos que cada material tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo, onde deve ser melhor utilizado e não utilizado. Então, como que você compõe a primeira concepção e como você escolhe seus materiais para fazer realmente essas obras-primas aí? Então, não, é uma boa pergunta. Sim, eu também, eu tive essa fase de gostar muito do Renzo, mas eu gosto muito também do Louis Kahn, e ele falava muito dessa coisa do material, assim, que de cada material, ele falava tem uma passagem muito conhecida entre arquitetos e tal, que ele falava do tijolo, né, que até o tijolo quer ser alguma coisa, o tijolo tem ambições e tal. Porque ele falava que, um tijolo nasceu, para ser empilhado. Se você vai fazer uma abertura numa parede de tijolos, cara, é um arco. Você vai empilhando o tijolo de forma que ele se estrutura como um arco. Você fala, mas você pode fazer de uma forma mais barata, por uma trave de concreto, tal, uma verga. Sim, mas deixa de ser o tijolo. E você pergunta pro tijolo, ele fala, cara, mas eu gosto de arco. Então, mas a gente pode fazer assim, vai ficar mais barato, tal. Mas eu ainda gosto do arco. Então, assim, cada material tem sua natureza, né? E o importante é respeitar essa natureza, assim. Então, eu trabalho muito em relação a materiais com raciocínio, para mim, assim, tudo que sai da terra, tudo que é embasamento é sólido, é concreto ou pedra, né? E a gente cria, né, um alicerce, uma base muito sólida para receber algo muito leve que desce, né, e se apoia sobre isso. Então sempre uso muito a cobertura ou esses pavimentos superiores em madeira ou estrutura metálica. Então é sempre uma estrutura muito pesada que sai do chão, como basicamente é concreto, pedra e terra, né, e taipa. Acho que são os 3 materiais que atendem muito isso, né, são bons para pressão. Então, tudo sai dessa forma e a gente usa, né, uma estrutura muito como plano ou como uma gaiola para formar um pavimento.
se apoiando na estrutura pesada. Mas a gente tem uma forma de conceber assim, acho que é muito, muito característica. Sim, eu me proíbo de pensar em formas antes de estudar ali o terreno. Então eu vou no terreno, pego todas as informações, abro um retrato, né, daquele cenário. Então eu tenho topografia, ventos, insolação, os vizinhos. A gente avalia muito vizinho e vista, né, pelo tipo de obra que a gente faz, né, casa de campo, a vista é uma coisa muito importante. Uhum. Então a gente avalia muito ali aonde tem vista, quais os ângulos são obstruídos por vizinhos, ou teve um bem legal que tinha umas torres de alta tensão assim, meio espalhadas, e a gente mapeava o ângulo de dentro dos ambientes principais e colocava uma árvore sempre naquele ângulo que tinha uma torre. Então o paisagismo já estava todo traçado em função da visão, para a gente querer esconder todas as torres quando as pessoas estivessem nos ambientes principais da casa. Então a gente avalia todos esses pontos e começa a tentar dar soluções para esses problemas e potencializar essas vistas, né, tudo que tem de positivo. Então a arquitetura sai muito dessa resposta, né? A gente faz um diagnóstico de todos os problemas potenciais e aí começa a ser fiel a isso, né? A não lutar contra isso, não lutar contra a natureza. Tem uma topografia muito acidentada, ou a gente pendura a casa ou pendura, não tem muito jeito, assim. Então, grandes balanços, acho que muita gente gosta, assim, dos balanços, da forma que a gente estrutura essas casas, mas vem muito em função dessas características que já estão lá, assim. A gente tenta não ser tão rude com o que tem existente. Você sabe que essa semana, cara, eu tava com uma reunião com um arquiteto, cara, e ele trabalhou com você, né? Legal. E ele falou, cara, já trabalhei com 3, 4 arquitetos e assim, a forma de pensar que o Felipe Caboclo, em termos de concepção e como ele faz, é um dos melhores, assim, que ele... Então, cara, meus parabéns, cara. Eu vou falar pra você, é difícil você achar um cara que realmente fala assim, puta, aquele cara foi um marco pra mim, sabe? Você faz a diferença pras outras pessoas, sabe? E exatamente, acho que é isso que a gente tá fazendo aqui, né? Tentando trazer o seu pensamento, trazer a madeira e trazer realmente pontos para que as pessoas entendam realmente como se faz, como se cria, né? E como não é simplesmente um desenho, uma forma, é um estudo por cima disso. Sim, né? É um exercício muito mais intelectual do que artístico, né? Eu acho que é muito análise mesmo, análise crítica. Você tem que pensar, quanto mais se pensa, né, mais se levanta problemas e usos diferentes. Mas isso aqui, né, funcionaria se a gente não tivesse acesso de ninguém. Mas se a pessoa acessar, vai cair a cobertura? Cara, né, não tem como restringir, mas você pode pôr você pode alertar isso, mas se vende a casa, acontece. Então vai se abrindo uma série de outras possibilidades, enriquecendo, né, com uma série de pontos de vista diferentes, que aí, assim, a solução é mais sábia, eu acho que é mais inteligente perante a todas as variáveis, né? Quanto mais variáveis põe na mesa inicialmente, menos se apego de surpresa depois no final. Então é muito essa análise, né? A gente se baseia, a gente se posiciona muito a casa em função dessa análise. E até eu ouvi muito tempo atrás uma frase que me marcou muito, e eu trabalho muito em cima disso, em todos que eu vou começar, é que até um amigo falou uma vez que, ele falou, já trabalhei com grandes arquitetos e tal, mas o que é muito diferente no trabalho de um grande arquiteto é a implantação. Os caras são muito bons de implantação. Então ele implanta de uma certa forma que, cara, você chega no banheiro, você tem uma vista enquadrada, São quadros, né? São quadros, são vistas enquadradas ali, e o vizinho não te vê, você vê a rua e a rua não te vê. Então é o ver e não ser visto. Então isso se torna, depois de pronto, né, alguém que não participou desse processo, vê como uma coisa genial ali.
Mas é muita tentativa e erro, é muito estudo mesmo dos ângulos corretos. E aí, com uma boa implantação, porque a implantação é impossível de mudar, né? Sim. Deu errado, deu, não tem, vamos partir para outra casa, vende essa, faz outra. Mas não tem como arrumar. Materiais de revestimento são mais simples, né? Mas eu acabo tendo, como eu falei nessa história do Renzo, eu tenho uma visão de projeto muito estrutural, né? Então penso muito em estrutura. Mas, assim, não é uma escolha, né, um unidunité e tal, pô, sei lá, já fizemos muita casa de madeira, vamos fazer um de concreto, né, é muito uma resposta mesmo daquelas características. Tem lugar que se encaixa melhor, né, eu acho que para se pendurar, né, numa ribanceira lá, né, você tem que criar pilotis e soltar uma estrutura leve em cima. A gente está fazendo um projeto bacana agora, que são 4 casas, a gente lançou agora no Instagram, e é uma estrutura toda de madeira, né? A ideia é trabalhar só toda a estrutura superior em madeira e cobertura, encapsulada por caixilho de vidro, né, para proteção, e apoiada assim sempre em 2 pontos por casa, né? Ficaria em 8 pontos total. A gente tem um core de concreto e toda essa estrutura leve apoiada sobre isso, assim. Sabe que então, esse vem muito core dessa resposta. nos ajuda muito, cara. Quando você fala em concepção, assim, falando estruturalmente, né? E eu sei que você pensa muito estrutural e por isso que eu gosto muito da tua arquitetura. Legal. Quando chega um projeto seu pra gente fazer, e assim, a gente pode até citar N projetos que nós fizemos juntos já, mas você vê que já tem um pensamento estrutural. Eu lembro que eu fiz um estudo uma vez pra vocês e chegou uma coisa completamente louca lá e eu te liguei esse dia. Eu falei, Felipe, cara, assim, a antigravidade ainda não consegui chegar, mas como é que você pensou nisso daqui? E cara, foi legal que eu tive uma resposta sua estrutural. Tipo assim, sabe, aquele negócio, você fala assim, não, Calil, eu pensei desta forma e desta forma. E daí eu falei, porra, legal. Gostei desse negócio. Até a gente tá com aquele projeto lá na Fazenda Boa Vista, né? Que tem um vão de 6 metros de comprimento. E quando veio aquilo, eu também, foi uma outra ligação que eu fiz pra você. Eu falei, Felipe, você pensou nisso? Eu falei, cara, pensei que era um grande treliças e tudo mais. Falei, cara, isso, cara, é um grande diferencial seu. É sério mesmo, cara, é um grande diferencial seu. Quando se pensa numa estrutura, se pensa ela estruturalmente, né? Levando em consideração realmente o mais leve, do mais pesado, que às vezes as pessoas nem sabem disso, né? A madeira sempre tem que vir do mais leve pro mais pesado, que isso é muito importante pro nosso material, para realmente ter essa liberdade, ter essa leveza e utilizar o material da forma mais correta. Você usa ele no máximo da possibilidade, da potência. Exatamente. Porque eu acho que isso que é o legal, assim, porra, aquela coisa de fazer uma caixinha de alvenaria e grudar uma viga de madeira na fachada pra ficar bonito. Cara, isso aí pra mim é a morte. Tem que pôr fogo. Assim, se tem uma viga ali, ela tem que estar fazendo força. Exatamente. Os elementos têm que ser utilizados como os elementos, entendeu? Exatamente. É o negócio do tijolo. O tijolo tem que ser empilhado, né? Sim. O aço, né? A madeira tem que cumprir a função. Uma viga de madeira, ela vai estar ali. Quanto ela aguenta? X, ela tá trabalhando com X ali. Sim. No máximo do seu potencial. Esse caso foi muito legal, assim, eu lembro bem que eu fiz assim no início, né, é um balanço assim de 6 metros, e ela é apoiada em 2 pontos e uma treliça sobre esses 2 pontos, com um contrabalanço de um lado, então a gente fez um brise mais grosso, assim, mais pesado, para dar um contrabalanço naquilo, e uma treliça grande, que a gente vai fechar com wood frame, e ela fica 6 metros em balanço. E eu fiz um modelinho 3D disso para conceber a casa ali. Depois a gente fez toda a casa, foi pedido a proposta estrutural para você avaliou, aí você me ligou. Eu falei, cara, você tá louco. Porque, cara, é isso? Cadê o pilar? Cadê esse negócio? Cara, Felipe, a gente faz mágica aqui. E sabe, deu super certo, cara. Então, porque a gente tirou a treliça. E a gente colocou um core em CLT no meio. Sim, cara, painel, né? Ficou assim, foi um engenheiro meu lá, que a gente tava sentando, quebrando a cabeça, cara, porque assim, tem 2 passagens e a treliça matava aquela passagem. Eu falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa com isso daqui, que eu quero fazer isso daqui e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, vamos fazer um core, só que em madeira.
Então, é super legal, né? Cara, foi super inteligente, o resultado ficou ótimo. Não, ficou muito legal, cara. Eu quero ver aquilo lá em pé, na verdade. Volta pouco. Aí é outros 500, né? Então, mas foi legal que até você me ligou e falou isso. Eu falei, cara, mas você não viu o esqueminha do 3D? Falei, não, eu recebi a casa pronta. Falei, não, vou mandar o esqueminha. Aí você viu, falei, pô, não, agora entendi. Tipo, a gente vai estudar. Aí, depois dos cálculos, aí você ligou de novo. Falei, cara, não é que deu mesmo? Então, eu acho que isso é muito bacana. E posso falar? É por isso que eu não gosto de limitar os arquitetos. Quando os arquitetos falam assim, qual o tamanho de viga que você faz? Eu falei, cara, ó, a gente faz vigas de até 32 metros de comprimento, reto ou curva. E não é o 32 metros, não é o vão limite. Você consegue fazer ligações metálicas e chegar em 100 metros de vão livre. Só que eu não vou falar pra você o quanto você tem que fazer. Eu quero que você me surpreenda e daí eu vou passar pra você a sua melhor concepção. E eu acho que é isso, na verdade, que a Rewood faz de bom. Ele pega o projeto e não é simplesmente analisa de uma forma assim, tudo bem, um arquiteto pensou isso, mas existem as possibilidades a qual a gente proporciona para que chegue num equilíbrio de melhor custo-benefício. Sim. E também atender a arquitetura, que atender a arquitetura para mim é tudo. E não tem, porque não tem uma solução só, né? Você tem possibilidades e o interessante é achar o melhor caminho. Sim. Eu acho que quanto mais pessoas, quanto maior essa equipe multidisciplinar falando ali seus problemas e ideias, acho que melhor é a solução, mais rica a solução no final. Porque, cara, a gente começou, não sei se tá no roteiro isso. Nem aqui não precisa seguir roteiro, cara. A gente tem algumas perguntas aqui, mas vamos pra cima. O primeiro projeto que a gente fez, cara, como eu comecei, eu tenho essa relação afetiva com a madeira, né, de moleque. Eu gostava muito, aprendi a gostar, lidar com ela. A gente fazia madeira assim de telhados convencionais e tal. Mas aí depois da faculdade vai te abrindo um mundo de outras possibilidades. Então eu gostava muito disso já. Cara, e comecei a ver, como eu tava em Itu e frequentando esses, né, e eu ia nesses, era um recém-formado, ia nesses condomínios, e cara, via uma coisa ou outra e cara, achava muito bonito. Aí um dia eu vi uma casa de madeira do Mauro Munhoz, no Terra Zoom. Pô, uma casa muito bacana, cara. Tem uma cobertura curva. Acho que foi uma das primeiras casas que tem alvitra, assim, fininha. Puta casa bacana. Porque até então eu conhecia casas de madeira, aquelas casinhas pré-moldadas, aquela coisa que ninguém queria saber. Que as pessoas ainda acham que a Rewood faz isso. Então, porque eu acho que marcou muito uma geração ali, que tem aquilo como referência na casa de madeira. Aí eu vi que, projeto sensacional, com soluções estruturais executadas na madeira, muito boas, assim. Cara, é muito bom. Aí, fiquei meio doido, cara. Preciso aprender isso, preciso entender como se faz. Então, pesquisei, vi a Rewood, né, como uma das possibilidades. Cara, liguei lá, falei com você, vem aqui, eu te mostro. Cara, fui lá, eu não tinha projeto nenhum, cara. Falei, eu tenho uma ideia de fazer. Eu lembro que a primeira vez que você foi era um pergolado, um quadriculado ainda, eu lembro disso aí. Verdade. Era um quadriculado, depois a gente foi pra esse outro ponto aí. Nem aconteceu. Esse quadriculado não saiu do papel. Porque, assim, eu vi aquilo, né, traçado, fiz um desenho e tal, mas eu não tinha um projeto pronto para sair ali. Eu queria aprender a trabalhar com aquilo. Eu fui lá, você me mostrou a produção, como que era, isso, aquilo, mostrou possibilidades diferentes. Isso tal. Faz quanto tempo, hein, Fê? Faz alguns anos. Nossa, cara. Eu era meio recém-formado. Eu tinha cabelo. E me alimentou muito ali de um raciocínio técnico que eu não conhecia. Aí a gente fez... Foi a primeira casa lá no Boa Vista, tinha um quadriculado assim, mas que não foi feito. Aí na segunda casa eu fiz o telhado borboleta. Cara, que também, eu te mostrei o estudo, você, né, já avaliou, já deu ali uns toques e tal, eu ajustei aquilo, você viu até o peso pra mim, sem fechar nada tal, avaliou aquilo, passei as cargas pro estrutural, ele fez... Né, ele considerou isso no projeto, chegou na hora de fechar, falei, cara, né, esse fornecedor já me atendeu o tempo todo, sem cobrar nada, ele tem um projeto na mão, cara, orça com todo mundo, mas, né, dá preferência para eles. E aí deu tudo certo, né, fechou,
A gente fez esse primeiro, que para mim já foi sensacional. Os clientes sempre gostaram muito. Um case que deu muito certo. Aquela casa foi bem legal, até apareceu no Hunter lá, você tem uma... Tem um vídeo bem legal. E o mais legal daquela casa, falando um pouco de concepção daquela casa, que ela é um telhado, mas ela não funciona como um telhado, você sabia disso, né? Ela tem uma viga principal, onde os Vs incorporam essa viga principal, e a essa viga principal, ela remete à estrutura uma coroa metálica em volta, cara. Então, pra quem olha aquilo, fala assim, tudo bem, é uma treliça, mas não é. Aquele negócio funciona completamente diferente do que realmente você pensa, mas, cara, foi um pulo do gato. Aquele telhado, na verdade, eu entendo como... Legal. E eu estive naquela casa recentemente, tava passando ali na fazenda, e, cara, você olha, aquilo lá parece que é uma cerejinha, sabe? Que tá ali e tal, não sei o quê. Foi um trabalho sensacional, bicho. Gostei muito dele. Eu acho que os clientes eram especiais ali, curtiram muito a casa, assim, durante todo o uso dela. E sim, quando a gente fez, só tinha ela na quadra, assim, hoje ela tá fechada, tá no meio. Assim, e ela tá inserida num ponto principal, você entrou na fazenda, lado esquerdo ali, você já vê ela ali, ela se destaca ali. É uma coisa que, né, a gente não tem controle e que ajudou muito, né, a minha trajetória lá na fazenda. Eu fiz muito trabalho, né, na Fazenda Boa Vista, muito em função dessa casa, assim, ela era a primeira casa que se via na entrada social do condomínio. O cara entrava com o carro dele, olhava pra esquerda, assim, via ela parada ali no meio de uma quadra sozinha. E ela tinha um desenho bacana e tal. Ela tem uma linha muito parecida com a Ninho, não tem? Tem. Cara, aquela casa é assim, a Ninho, até a gente fez uma, vocês que não sabem, Felipe, eu tô comprando ele aqui pra fazer mais uma, mas é uma visita guiada que Felipe Caboclo faz, tá? Nós tivemos a oportunidade de levar vários arquitetos ali na Casa Ninho, né? Hoje a gente tá fazendo a capela na Casa Ninho, que é outro projeto sensacional, que vai aparecer muito, que é uma joinha, aquilo lá é uma joinha. Eu até gostaria de falar um pouco sobre aquilo lá, mas falando sobre a Casa Ninho, ali, cara, foi acho que um grande passo ali. É uma casa que dentro da onde ela tá, do condomínio que ela tá, ela se destaca muito. Teve muita gente me ligando, falando assim, cara, você que fez aquela casa? E tipo, ali foi realmente, Fê, ali é onde brilhou. Aquela casa pra mim é um ponto de referência, né? O que você gostaria de falar sobre aquela casa, cara? Assim, e principalmente, como que foi trabalhar com madeira com aquela casa? Então, ali também, a gente... acaba dando muita sorte, acho, em alguns momentos. Eu não acredito em sorte, cara, juro. Eu não acredito em sorte, desenhado. Mas são coisas inusitadas, assim. Aquela casa, nem era um condomínio que eu fazia muito, sim. Acho que era a primeira ou a segunda casa que eu tava fazendo ali. Mas também era um terreno, assim, bem de frente com a rua principal. Assim, todo mundo que entra no condomínio dá de frente com esse terreno, a primeira rotatória. A localização é tudo, né? Então... tinha muita visibilidade. Os clientes sensacionais, assim, me deram liberdade total para fazer do jeito que eu queria fazer, assim, mas não como uma questão de desenho. Isso eles também deram, mas para mim é muito importante o canteiro de obras ali, né? Eu comandar meu canteiro, tá? Eu poder fazer as experimentações, que a gente fala um pouco da capela depois. Mas eles deixaram a gente fazer ali todas as tentativas para chegar na solução correta. Porque quando um trabalho é uma criação, porque existe muito, eu acho que tem, né, uma linha de arquitetura que a pessoa atinge um trabalho muito legal, trata aquilo como assinatura e repete aquela assinatura em outros lugares. Sim. Vende mais como um produto. Mas isso perde um pouco da criação ali, não tem muito mais essa coisa de experimentação, de laboratório, que quando se faz isso, você não tem todas as soluções. Então o cliente uma vez falou, mas como que você não sabe como que vai encaixar aqui esse forro nesse lugar? Eu não sei, porque eu nunca fiz, é uma casa única, né? É a primeira vez que eu tô fazendo dessa forma. É difícil as pessoas entenderem isso, né, cara? Na Rio também. Quando eles me ligam, eu falo assim, cara, entenda que eu não tenho nada padrão. Tudo que eu fabrico é pra você, tudo que eu calculo é pra você. E a graça nós somos uma grande alfaiataria. Então, é uma grande alfaiataria, cara. Gosto muito disso. Então a gente tinha uma posição muito boa, assim, clientes muito bons que deram muita liberdade pra gente fazer dentro de algumas limitações.
E a gente começou ali a fazer essa análise das possibilidades. E assim, era um terreno que é de frente com uma rotatória, então todo mundo sobe bem de frente com ela e gira essa rotatória, passa contorna meio que o terreno todo. Então, assim, a gente não tinha muita liberdade de implantação para voltar ela para o lado principal, onde a gente tinha muita vista e tal, porque todos os carros, cara, se eu coloco os quartos aqui, todo carro que subir vai dar o farol dentro do quarto, vai ver todo mundo lá dentro, ninguém vai dormir nessa casa. Então a gente fez tudo meio invertido, assim, a gente abriu os quartos pro lado que tinha mais privacidade, deixou a piscina voltada mais para onde não tinha o problema da luz de madrugada. A gente foi invertendo isso, e como é um terreno que a rua passa em volta dela toda, só uma face, né, você tem um vizinho, o resto ela é toda circulada pela rua. Então a gente tinha, né, a ideia era uma grande cobertura, onde a gente abriria os dois lados com grandes portas de vidro, né, grandes caixilhos. E a ideia era criar algumas barreiras visuais, alguns filtros da visualização de quem passava na rua. Mas é isso que quando eu fui na obra, eu falei, cara, essa casa aqui, se você não prestar atenção, você vai ter vizinho pra tudo quanto é lado. Porque então, do jeito que você fica totalmente é um balão exposto ali, né? E depois você tem pessoas circulando de frente com ela, na lateral dela e no outro lado. Fundo, Ali deve ser difícil uma implantação. Das 4 faces, só uma que a gente tinha privacidade, que onde a gente colocou os quartos. O resto a gente tinha que trabalhar com isso. E aí a ideia era ter filtros, né, como véus, né, que bloqueassem um pouco essa visão de quem está fora, mas não tirasse a transparência de quem está dentro. Então a gente criou, né, um pergolado que atravessava a casa em MLC, e ele descia até o piso, né? Ele forma um L, a gente fez um pórtico, onde a gente apoiou esse pergolado e desceu com ele até o piso. Então aquela sequência de pilares é para bloquear um pouco essa visão de quem passa na rua. Então a gente fez essa sequência de pilares, criou um espaço para ter vegetação, depois criou uma varanda, aí tem o caixilho com o living. Então a gente tem uma sequência de pequenas barreiras ali para bloquear essa visão, dar um pouco mais de privacidade. Então a madeira surgiu como essa possibilidade mesmo de fechamento, como um brise vertical. Sim. Que bloqueia um pouco, que filtra um pouco a luz, mas que bloqueia muito a visão, né? Você tem uma visão completa só num ângulo reto, né? Todo mundo que vem circulando, fazendo o percurso da rua, acaba não vendo dentro da casa. Então, é uma resposta a essa análise, né? Sim. A gente não colocou ali porque achou legal. Porque fazia parte do vamos negócio, pôr uns pilares aqui na frente para ficar como uma coluna. Não, assim, foi né, em função disso e acaba dando a característica principal, assim, da casa. Eu acho que todos esses pontos, como o telhado borboleta e tal, lá a gente tinha, no telhado borboleta a gente tinha uma questão com a rodovia que passava do lado, a gente tinha que bloquear aquilo, mas tinha que receber a luz dali que era o norte, senão ia ficar tudo aberto para o sul. Vamos criar uma estrutura, uma cobertura descolada, recebendo um pouco de sol. Então inclina tal, eu gosto muito do modernismo, então teve uma coisa de telhado borboleta, Le Corbusier, Niemeyer e tal, vamos fazer uma releitura disso, fazer o telhado borboleta, hein? O legal, cara, é que assim, você me contou uma história que desde o começo você começou numa madeireira, então você já sabia que era madeira. Depois você foi lá conhecer a Rewood, e daí você já tem, cara, se eu não me engano, a gente já tem mais de 15 casas juntos. Tem. Né? Qual foi as dificuldades e como você fez? Porque, cara, que nem você falou, o telhado borboleta estrutural, aquela outra casa da Fazenda Boa Vista já é outro porte de casa em termos de estrutura, né? Aí você vê um brise, por exemplo, de madeira, que já é um elemento estético, mas que faz parte também da estrutura. Né? Como que você aprendeu isso, sabe? Assim, eu sei que a gente trocou bastante ideia e tudo mais, mas assim,
primeiro, o que te chama a atenção na madeira? Eu acho que o principal é isso, né? E também, como que você foi aprendendo com esse material para compatibilizar com os outros materiais, sabe? Eu queria, na verdade, que você discutisse um pouco sobre o que é a madeira para você e como ele foi compartilhando com os outros materiais e como você escolhe a madeira como um elemento, seja ele estrutural ou não estrutural, para compor junto à sua arquitetura. Bom, assim, eu tenho essa relação muito afetiva, né? Eu tenho uma recordação, assim, muito forte em relação à madeira. Então, eu acredito muito que ela é um material vivo ainda, né? É difícil explicar, assim, é uma coisa que pode parecer muito maluco. Não, mas ela ainda mas tem... Mas ela tem ainda esse contato, eu né? até separei aqui uma frase para te mostrar do Zhao Zupin. Ele falou, madeira mantém com o ser humano uma relação biofísica catalisadora de sensações prazerosas. Sim. Putz, é sensacional. Eu nem entendo bem de tanta profundidade que tem uma frase dessa. Nem consigo. Cara, a gente tem estudos biofílicos, cara, da madeira. A gente tem no nosso blog da Reude, a gente tem um artigo lá de estudo biofílico da madeira que realmente traz uma sensação diferente e tem sido utilizado muito em escritórios. Porque a pessoa se sente bem lá dentro, porque é diferente, cara. Eu não sei o que é, assim. Eu não sei se é uma relação, assim, de contato direto, como toque, cheiro e tal, das relações, ou se você tem isso já programado no cérebro e só de ver aquilo já te dispara a reação. Mas, assim, é muito diferente. Ela te passa esse acolhimento, né? Essa sensação de conforto que os outros materiais não passam. Que eu gosto muito da estrutura metálica, por exemplo, mas a metálica, a chapa, passa uma sensação contrária. Cara, é um negócio industrial, é frio. Eu lembro que eu tava na faculdade e tinha uma cadeira metálica, comprei na Tokstok, que tinha uma chapa atrás metálica. Você sentava sem camiseta, cara, é muito gelado, é horroroso. Quando tá calor, frita, quando tá frio, te congela. Então ela te inibe o toque, ela não tinha processo, ela quer que você fique longe. Então, assim, toda a estrutura metálica, você tem que ter um revestimento, forro de madeira, né, outros materiais que quebrem isso, senão a casa é inabitável. É muito difícil de usar. A pedra, né, muito polida, né, o brilho, né, o polimento tem muito isso, assim. Então a madeira tem uma coisa que é só dela, assim, ela desperta uma reação, acho que química mesmo do cérebro, que você sente bem. Então eu já tinha essa ligação com ela e eu gosto muito disso, então eu não deixo ninguém tirar a madeira dos projetos. Eu brigo por causa então seja no piso, nos revestimentos. Agora a minha concepção, né, a minha forma de projetar é muito estrutural, então eu não consigo olhar um material sem pensar nele se estruturando ali, né, dele trabalhar como estrutura. Tanto, né, eu acho que uma nova possibilidade que abre muito forte é o painel, né? Sim, o CLT, o NLT, que é o que a gente também está colocando lá. Isso a gente está começando a explorar mais, porque muda tudo também, todo o processo construtivo, estrutural. Cara, não são mais pilares, vigas. Cara, é um painel. O painel se estrutura só para quem não sabe, o CLT, na verdade, é o Cross Laminated Timber, né? Que são placas, a gente consegue desenhar por placas, né? Que são painéis, são peças, na verdade, coladas entre si, cruzadas. E o NLT são peças pregadas, que a gente consegue colocar um friso e tem um melhor movimento num sentido só. Eu acho que é um sistema que se compõe muito com um sistema de pilar viga, que é a madeira laminada colada, né? Então, eu acho que são dois raciocínios de projeto que se completam ali, né? Como se completou nessa história da treliça. Cara, elas são muito complementares e uma dá força para a outra ali. Então abre uma série de possibilidades que tem que ser explorado. e sim, não tem por que não fazer, né? E aí eu pergunto para você, você propõe uma casa daquela, naquele porte, daquele tamanho, em madeira. Quais são as barreiras que você tem que matar ou ter para que o cliente entenda que aquilo ainda é uma possibilidade? Existe ainda muito essa barreira? Ou existem alguns clientes que realmente, eu entendo, eu sei que esse material, qual é a sua possibilidade, né? Porque, querendo ou não, o produto engenheirado de madeira
na Áustria e na Alemanha, cara, é o futuro. Eles são o futuro já, se explora há muito tempo também, né? Acho que hoje a gente tem prédios de madeira de 85 metros de altura, 100% feito de madeira, de cores, de elevador feitos de madeira. Mas ainda no Brasil é uma coisa que ainda tá... eu acho que existe ainda o preconceito, né? Acho que vem desse período aí de casas pré-moldadas, muito estranhas. Muito estranhos. e mesmo do material ali, né? Eu acho que o brasileiro tem muito uma ligação com essa coisa da solidez, né? Da construção tal, de construções tradicionais, de tijolinho ali, que não se vê em outros países, né? A construção seca é uma realidade em muitos países, que aqui é uma coisa ainda embrionária, né? Que se fala muito, mas acaba esbarrando muito nessas barreiras, porque a gente consegue, explicando, né, mostrando o potencial, mostrando que aquilo não é uma furada, né, aquilo é uma ótima possibilidade, é só ele desmontar um pouco aquele preconceito. Aquele 3 porquinhos. E começar a olhar de verdade ali o que aquilo representa, o que aquilo tem de ganho. Então a gente consegue fazer esse trabalho, né? A gente consegue apresentar para uma pessoa e convencer ela que aquilo é uma boa ideia, porque é uma boa ideia. Porém, né, é um trabalho ainda de formiguinha, né? Acho que grande parte da população ainda, né, tem preconceito. O que acontece muito com a taipa, o que acontece, né, com a madeira, pode ser mais com a metálica. E eu vou entrar num ponto, cara, porque o preconceito, na verdade, a definição de preconceito é falta de informação ou falta de contato, na verdade. Eu acredito que ainda o material seja, entre aspas, muito novo no Brasil, que ainda é muito embrionário, poucas pessoas tiveram, por exemplo, possibilidade de realmente ter contato. A gente tem um edifício aqui na Brigadeiro Faria Lima, mas quando eu entro lá e vou, por exemplo, almoçar ou tomar um café, eu pergunto pro cara, viu, você sabe que esse prédio é o primeiro prédio? Aí o cara olha, o cara trabalha lá, bicho. O cara olha e fala, nossa, é verdade, o prédio é de madeira, assim, sabe? Né? Então, assim, então ainda não é. Eu falo muito com os arquitetos lá, às vezes você vai projetar uma porta, o cara não sabe direito como funciona uma porta. Mas passa embaixo de porta a sua vida inteira, cara. Você tem na sua casa. Olha pra ela, você já vai entender. Mas eu acho que vem. Mas quais são as principais perguntas que o pessoal te fala quando você propõe madeira? Da madeira? Cara, tem muito a questão da manutenção, né? Com certeza. Eu acho que todo mundo tem essa dúvida. Tem a questão de custo, né, que as pessoas se assustam um pouco, porque eu acho que hoje é muito presente nessa arquitetura de grandes casas, assim, grandes escritórios fazem, né, já dominam a técnica há algum tempo e fazem obras fantásticas com a madeira. Então essas são as referências que as pessoas veem, né, ou é coisa muito inatingível, né? É uma coisa muito cara que só existe dentro de grandes condomínios, ou é aquela casinha feia que eu não quero aqui, né? Que existe, que minha avó tinha uma. Então acho que tem que se quebrar um pouco a barreira de se divulgar, de conhecer. Por isso que é importante até esses eventos, a visita guiada. Me fale mais sobre essa visita guiada, cara. Me fale mais sobre essa visita guiada, que eu acho que o pessoal aqui precisa saber dessa visita guiada, cara. Já apresenta já e vamos fazer outra, Felipe. Porque assim, o melhor ali do ponto não é só a visita guiada, que termina no churrasco, entendeu? A gente fez um mega evento. Foi bem legal. Não, o evento foi bem legal. Me fala mais sobre, legal, vamos falar. Porque assim, foi uma ideia bem despretensiosa, surgiu assim, uma conversa, estava conversando com uma estagiária lá no escritório, a Fernandinha, estava trocando uma ideia, tal, ela estudava, e ela foi um dia visitar umas obras junto com uma das nossas coordenadoras. Daí eu liguei pra ela, falei, tava mandando umas mensagens pra ela, e aí, gostou, tal, como foi? Ela, foi muito legal, tal, adorei ver as obras diferentes, tal, em estágios diferentes, então, gostei muito, aprendi muito vendo. E eu falei pra ela brincando, eu falei, nossa, mas como você tem sorte de trabalhar aqui, né, de ter me conhecido.
Aí a gente deu risada e tal. Ela falou, não, mas é verdade, tem amigas lá que na faculdade que nunca entraram numa obra, né, sempre pedem, eu posto, aquelas pedem pra vir junto. Eu falei, cara, vamos organizar um evento então disso. Se tem gente que quer ver, né, não tem por que não mostrar. Cara, eu vou falar pra você que eu fiz agora recentemente uma open house. Eu estava com uma casa na Vila Nova Conceição e eu fiz um open house. Cara, e foi tipo assim, meio despretensioso lá. Vamos fazer um evento que era final de ano, né? Falei, cara, nem vai aparecer muita gente. A gente simplesmente publicou no Instagram, não cobrou nada pra ir. Um cliente, cara, um cliente sensacional. Era o projeto da Kika Kasmasmi. Sim, eu vi umas postagens. Foi legal pra caramba, cara. E as pessoas gostaram, entenderam. Era uma casa que tinha wood frame, tinha estrutura de madeira laminada colada. E aí, você quebra esse preconceito. Sim. E além de quebrar o preconceito, as pessoas começam a entender o que é realmente e onde pode chegar. Sim. É muito legal. Porque se entende, né, a técnica, né, de como fazer e as possibilidades... Cara, aí o resultado é infinito, né? Cada um vê de uma forma, propõe soluções diferentes e aquilo vai ganhando uma dimensão fantástica. Mas assim, aí a gente chamou, vamos fazer tal, lançamos também no Instagram, vamos fazer um concurso. Vocês fizeram um concurso, né? Vocês foram além disso daqui, né? Eram pessoas selecionadas, cara. Foi legal, né? Assim, vamos... Né, como ela falou, não, tem um monte de amiga que participaria e tal. Falei, então vamos fazer tipo um concursozinho assim pra selecionar, né, pra não ficar, senão eu escolho quem vai. Então, não dá pra eu entrar com 200 pessoas numa obra. Uma casa acabada, não era obra, né? Uma casa acabada. Obra. Peraí, gente, a minha era obra. Você era uma casa acabada, já tinha os móveis, tinha as coisas pessoais do cliente lá. A gente foi numa obra também e na capelinha que tava iniciando, assim, mas tava só com um protótipo. Aí a gente fez um processozinho assim de seleção, abriu, assim, eu lancei falei, vamos fazer para estudante de arquitetura. Cara, eu lancei no Instagram, todo mundo falou, pô, mas eu sou formado e arquiteto, isso e aquilo, começaram a me bombardear. Assim. Falei, cara, não, arquiteto também pode, vamos todo mundo, arquiteto e estudante. Aí os caras, não, e construtor, eu queria ir, eu sou engenheiro. Nossa, cara, quer saber? Qualquer um. Pode entrar no rolê. Entra, só manda uma foto, a gente vai fazer uma disputa lá. Então, como é que funciona essa disputa que eu não entendi até agora? Eu lembro que tinha lá umas fotos, não, essa ou essa, eu não entendi, cara. Como é que era? Assim, né, cada um mandava uma foto de arquitetura. Né, o que quisesse, assim. Aí a gente fez uma seleção dentro do escritório, né, para selecionar. A gente tinha 30 vagas para selecionar, né, para escolher as pessoas. Aí teve muita gente, a gente pré-selecionou 60 fotos e ia colocando todo dia ali 10 pessoas, né, 20 pessoas, né, em disputa 1 a 1. Então cada um escolhia uma foto ali, né, de 2 escolhia uma. Quem ganhava a vaga. Então dos 60 a gente selecionou 30. Entendi agora. Agora ficava eu entendi. Ali, você escolhe essa ou essa. Aí alguns ganharam bem, assim, outros foi empatado, assim, muito engraçado. Os caras iam empatados, assim, do início ao final. Aí o pessoal mandava, né, ia mandando mensagem direto ali. E cara, sabe o que foi legal? As pessoas que estavam no evento eram pessoas realmente que estavam interessadas em conhecer. Cara, você conseguiu selecionar um pessoal super interessado. Por isso que eu fiz o concursinho. A gente deu uma palestra, a gente explicou sobre o material, lembro que você até me chamou lá pra explicar um pouco. Cara, e foi legal, porque as pessoas estavam interessadas. Cara, eu vi que tinha gente de tudo quanto é lugar do país, cara. Foi gente do Piauí. Do Piauí. O cara pegou o avião pra vir aqui na visita guiada do Felipe Caboclo, cara. Pô! Teve um arquiteto, ele era de Teresina. Falei, pô, mas você veio direto? Ele falou, não, eu vim, mas meu sócio tava em Paris, ele veio pra cá, depois eu vou voltar pra Teresina. Tá virando internacional já, cara, vou falar então, pra você. Mas eu fiz o concurso, assim, mais por isso, assim. Eu falei, não vou jogar só no, sei lá, quem se inscreve primeiro ganha, porque às vezes o cara pega ali, põe o nome, porque apareceu, não tem muita vontade, chega lá, fica gente querendo passar coisas e a pessoa meio sem interesse. Sim. Então eu queria pessoas que realmente estivessem interessadas e aí a gente abria e falava, a ideia é não ter limitação de informação, assim, não
Não pode ficar essa coisa chata de escritório ter segredo, que não pode passar o conhecimento de um para o outro. Eu recebi muito conhecimento de outros arquitetos, cara. A troca, como a gente fez muito. Sensacional. Essa troca de informação, de vivência, de cases, é essencial para a formação do arquiteto. Então, assim, falei para minha equipe, vocês ajudam a atender todo mundo e tal, mas passe informação, fala tudo que tem que falar, mostre, vamos mostrar tudo que deu certo, tudo que não deu, os defeitos. Eu fui na primeira obra, a primeira coisa que eu mostrei é um defeito, falei, cara, que isso aqui devia estar alinhado tal, mas a gente não conseguiu, ficou torto isso aqui e tal, deveria ser desse jeito, para quebrar esse gelo de estar fazendo uma propaganda. Cara, é dia a dia, linha a linha, tijolo a tijolo, cara. Cara, e foi legal que eu tava lá, os caras me paravam pra conversar sobre o material, falar sobre o material, e até mesmo, cara, a finalização foi na Casa Ninho, né? E, cara, a gente não, né? Acho que tava a construtora junto, tava o Osvaldo, tava o Eugênio, né? Os caras que eu ainda vou chamar aqui pra dar uma palavra aqui. Nossa, são feras. Mas os caras feras, né? E daí as pessoas começavam a entender como era importante. Então, aquela casa, eu lembro que você conseguiu alinhar o piso do chão com o caixilho, com a linha do ACM e com a viga de madeira laminada colada. Então, tipo assim, tinham pontos, cara, que você olhava pra aquilo e você falava, meu, isso daqui é coisa de outro mundo, meio insano. Mas chegava a ser toque. Muito do toque. Chegava Mas a ser o legal, assim, que você vê pronto, parece uma coisa muito maluca. Mas, assim, não tem segredo de execução. É desenho ali, cara. A gente fez aquela concepção, né, onde eu pego o lado, desci até o piso e tal, então modulou aquilo, né, a gente trabalha sempre com módulo, então eu lembro que as vigas de madeira era, sei lá, a cada 60 centímetros, isso. Uma coisa assim. Aí, assim, todo o restante, todos os outros elementos obedeciam essa modulação. Então, a porta de vidro era, sei lá, 2,40, né? O piso era de 1,20 e a gente saía desses alinhamentos, né, centrais da madeira. Aí mesmo as paredes de concreto e tal, a gente implanta, ajustou para bater a modulação. Sim. Então não tem assim grandes segredos ou fórmulas muito mirabolantes para fazer, né? Mas gasta um tempo ali, né? Tempo, dedicação ali, cara. É suor ali de fazer. Tipo, paginação de piso é uma coisa que ninguém valoriza muito, sim. Trata como um trabalho de estagiário. Aí dá um trabalho gigante, cara. Você desenha aquilo, assim não ficou bom, e se alinhar por ali, então assim no 20º desenho começa a ficar legal. Então é tentativa e erro e acertando até ficar bom. Assim que funciona tudo. E fala pra mim um pouquinho mais sobre aquela joinha que a gente tá fazendo ali do lado, cara, aquela capela. Cara, pra quem não sabe, do lado da Casa Ninho, eles vão fazer uma capela. Mas ali tá saindo um projeto, cara, que eu vou falar pra você. A gente fez um mock-up de 1:1 da capela. Isso é inédito. Eu nunca vi isso. Legal. Não, eu nunca vi isso, juro, cara. Isso daí, pra mim, eu acho que depois a gente pode até publicar, fazer um outro podcast só falar sobre aquela capela, cara. Porque, meu, e aí a gente chama o Edu, chama os caras que participaram. Porque, cara, aquilo lá tá dando um trabalho. E é uma coisa tão pequenininha, mas é uma coisa que é uma joia, um diamante. Foi um projeto muito especial, assim. Porque é isso que eu tava falando da liberdade, né? A gente fez o desenho e tal, eles gostaram, são os proprietários da casa, né? Mesmo no início, eles falaram da ideia de fazer uma capela e tal, mas a ideia era ter meio que um oratório, um pequeno espaço ali na casa mesmo para oração. Mas a gente tentou encaixar, tal, não encaixava em lugar nenhum. Ela falou, não, deixa, uma outra hora a gente pensa. E eles tinham já esse terreno do lado, mas que a gente não usou na casa. Aí, no meio da obra, ela falou, cara, decidi fazer ali. Vou fazer no terreno do lado, tal, faz um projeto pra mim. Falei, não, vou fazer e cara, não consigo cobrar um projeto de uma capela, vou fazer de graça. Mentira. Verdade. Aquela vou te dar de presente. Dei pra ela o projeto. E assim fiz, né, a gente desenhou, tal, chegou no primeiro rascunho,
já saiu meio disso, não mudou nada, assim. A gente teve um ajuste na cobertura, o resto é desenhou o paisagismo, né? Porque tudo é em função da capela, do caminho e tal. Que a ideia era que a gente criasse um percurso para chegar até o ponto onde a capela realmente acontece. E ali tudo é novo, assim. A gente criou uma estrutura de concreto que sai do chão como uma fita. E aqueles testes, cara. E aí deixou... Assim, eu até vou... O pessoal que vai seguir a gente, vou até deixar os links das fotos, sabe? Legal, até mesmo do seu Instagram, do nosso Instagram, para o pessoal ver essas obras. Porque, cara, é coisa de outro mundo. Aquilo lá vai ficar coisa de outro mundo, cara. Tinha uma forma muito orgânica. E aí teve que encaixar a estrutura também. Surgia essa estrutura de concreto do chão e a gente baixou a estrutura de madeira fazendo a capela em si. Só que ela é inteira orgânica, ela tem curva, ela tem ângulo, ela é redonda. Então a gente, cara, não tem um pilar igual ao outro, cada um sai de uma altura e a gente encaixa o caixilho. Dá mais dor de cabeça fazer aquilo lá do que uma casa de 1.500 metros quadrados, cara, juro, dá muita dor de cabeça. A gente teve que desenhar tudo, caixilho, captação de água. É a grande flexibilidade da madeira, eu acho. Principalmente da madeira engenheirada, né? Então a gente conseguiu adotar realmente o que a arquitetura queria numa forma curva dentro dos materiais, mesmo no concreto tendo a sua plasticidade e a madeira conseguindo através da sua fabricação, cara. Eu acho que isso cara, foi muito são esses legal, projetos assim, que me deixam... Porque ali toda a solução era do zero, né? O caixilho a gente foi desenhando, mas até a gente fez uma coisa da liberdade é que ela deixou a gente fazer a gente falou que era uma coisa muito difícil, né? Nunca tinha sido criada, a gente tinha que fazer um teste. Agora, se faz um teste fora de medida, você tem umas surpresas no final. Sim. Aí acho que o ideal é a gente fazer o pior trecho, mais difícil, em 1 para 1. Vamos fazer a capela. Vamos fazer a capela primeiro aqui do lado, para depois a gente fazer a original. E ela topou, a gente fez. Aí assim, fez muito ajuste depois de ver esse protótipo. A gente mudou toda a forma, mudou o topo, mudou o encaixe, deu muita solução vendo o que não deu certo. E aí a gente fez o original do lado, que aí foi ficando bem legal, assim. Então, vocês montaram um protótipo 1 para 1 ali dos pilares, a gente encaixou o caixilho. Então, tudo ali a gente testou antes para depois fazer o real. E é tudo novo, né? E, vai ficar bem legal. Vai ficar show, vai ficar show. Bacana. Fê, eu tenho uma última pergunta para você, cara. Vamos lá. O que é arquitetura para você? Cara, isso é difícil, né? Essa é a mais difícil, cara. Essa é pra gente realmente, pra gente pensar o que é arquitetura, cara. O que é arquitetura pra você? É muito difícil. Então, a arquitetura, cara, pra mim é a minha vida, né? Tudo tá baseado nisso. Eu penso nisso 24 horas, eu vivo isso, sofro com isso. Isso faz parte da minha vida e vai me matar um dia. Porque mas é 24 horas. Não seria você, entendeu? 24 horas envolvido naquilo, sonha com solução. Noite passada eu sonhei com o nome de uma casa, aí acordei e falei pro pessoal pôr o nome na casa. Então, a gente se apaixona muito pela profissão, né? Por isso que a gente faz, é uma coisa muito forte. Mas assim, a gente pratica de uma forma profissional que tenha essa análise, né? Essa briga pelas soluções, essa luta durante todo o processo, e vem dessa avaliação muito criteriosa de todos os pontos, né? De levantar todo o cenário, descobrir qual é a forma ideal para aquele lugar, para aquela pessoa, para aquele momento, e lutar por isso. A gente tem que lutar muito, assim, para aquilo sair do papel. O projeto parece que é a parte mais fácil, assim. Depois você articular todas as pessoas, você convencer o cliente que aquilo é a melhor solução, você conseguir todas as soluções de engenharia para que aquilo não perca a sua essência, e no final ver aquilo pronto é algo fantástico. Então é um exercício, né, intelectual e de muita luta, muita dedicação. É a minha vida toda, assim.
Fê, queria terminar agradecendo você aí pelo seu tempo, cara. Foi um prazer ter vocês aqui, cara. Passou muito verdade rápido. Mesmo. Passou mesmo. Foi bem legal, dava pra ficar mais umas 2 horas aqui. Vamos fazer mais um pouquinho aqui. E, pessoal, esse finaliza o nosso primeiro. Já vamos ter outros aí. E sigam a gente aí em todas as redes sociais. Um grande abraço, obrigado pelo seu tempo. Viu? Valeu, obrigado, Calil. Obrigado, gente. Valeu.